Deus abençoe. Vamos fechar nossos olhos? Te agradecemos, Pai, por essa noite, por todas, Deus, pelo seu cuidado por nós, mesmo sendo falhos, Pai. Estamos aqui, Pai, todo pecado para trás. Pedimos perdão para o Senhor, para que a gente tenha um momento de comunhão com nossos irmãos. Em nome de Jesus, uma noite incrível, Pai, de aprendizado, de louvores e adoração ao Senhor. Nós te amamos, Deus, declaramos o nosso amor todos os dias da nossa vida e somos gratos, Pai. O Senhor tem nos dado uma porção sem medida, Pai, e muitas vezes nós não reconhecemos o tão grande e o quão maravilhoso o Senhor tem sido todos os segundos do nosso dia, Pai. Mas a gente quer aqui, Pai, entregar as nossas vidas nessa noite. Que o Espírito possa nos constranger, Pai, falar conosco nessa noite e saímos aqui diferentes, Pai. Em nome de Jesus, queremos aprender mais de Ti, Pai. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com a minha fé, te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, ensina-me, ensina-me a sentir Teu coração, Senhor. Jesus, quero ouvir Teu respirar, tirar Teu fôlego com a minha fé e te adorar. Jesus, Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, 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 Senhor, toca, toca-me, Senhor, toca-me, vem sobre mim com Teu manto, reina em
unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, abraça-me, 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 Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, 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 Senhor, toca, toca-me, Senhor, toca-me, vem sobre mim com teu manto, ei. Pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia, vem sobre mim, reina em mim, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia. Ensina-me a sentir teu coração, deixaste o céu, Senhor, vieste aqui pra salvar, morreste em meu lugar para pagar os erros meus. Tua graça inunda-me, tua graça inunda-me, Jesus, em ti tudo vou conseguir, imerecido dom, o teu amor, teu favor, tua graça me mudou e vivo estou só em Jesus. Tua graça inunda-me, oh, tua graça inunda-me, Jesus, em ti tudo vou conseguir. Graça, tua graça inunda-me, oh, tua graça inunda-me, Jesus, em ti tudo vou conseguir. Teu nome é glorioso, Deus, teu nome é sobre todo nome, teu nome é glorioso, Deus, teu nome é sem igual. Nome é glorioso, Deus, teu nome é sobre todo nome.
consegui traçar tua graça inunda, oh, tua graça inunda, Jesus, em ti tudo vou conseguir, tua graça, mas tua graça inunda, tua graça inunda, Jesus, de ti tudo vou conseguir, vou conseguir. Aplaudir, irmãos. Glória, Pai. Te amamos, Deus. A palavra está com o pastor. Amém, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor estejam com você, com a sua família, e que possamos sempre juntos adorar o Senhor, engrandecer o seu nome, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. Foi Ele que nos resgatou e por isso estamos aqui. Nós somos frutos do amor de Deus por nós, enviando o seu Filho Jesus. E nós temos que sempre lembrar isso, irmãos, sempre lembrar isso, porque isso vai nos manter também firmes, vigilantes contra tudo que vem tentar esfriar a nossa fé, tentar nos tirar do nosso lugar seguro, que é o Senhor. Então fique sempre pensando nesse amor demonstrado por Cristo na cruz. Traga sempre a memória, traga sempre a lembrança. E nós vemos que nessa carta que nós estamos estudando, a segunda carta de Pedro, ele dá muita ênfase nisso, né? Ele fala, quero lembrar vocês, lembre-se disso. Isso é proposital, irmãos. É proposital. Pedro quer dar ênfase a essas coisas. Lembrando que nós falamos em outras aulas, que Pedro ele sabia que a sua partida estava próxima. Isso é muito interessante, né, irmãos? Como é maravilhoso você servir o Senhor e você ter essa expectativa no Senhor, mesmo sabendo que você vai morrer. O ser humano geralmente tem medo da morte, né? Mas para o cristão a morte é só a promoção que ele espera. É só o cumprimento, a plenitude da salvação que ele tem conservado na sua caminhada, né? Na sua vida de piedade. E Pedro, irmãos, talvez as pessoas olhem aqui essa segunda carta de Pedro e vejam, nossa, como Pedro fala com palavras duras, né? Como ele exorta aqui, fala dos falsos mestres, falam daqueles que não querem saber de Deus. Mas, irmãos, eu vejo uma carta muito amorosa, porque Pedro, ele realmente dedicou e deu o seu melhor, o seu amor para aquela igreja, porque o tempo dele era escasso, né? O tempo dele era pouco. E agora nós vamos para a parte final dessa carta, onde nós falamos do conhecimento de Deus. No capítulo 1, Pedro
ele enfatiza muito a questão do conhecimento. Ele vai dizer que aqueles que não buscam esse conhecimento, que não agregam o conhecimento à bondade, e assim ele vai discorrendo sobre essas qualidades, esses atributos da parte do Espírito Santo. Ele diz que são cegos, né? Que são pessoas cegas, que não enxergam, ou seja, são cegos espirituais. E no capítulo 2, né, nós vamos ver ele falando sobre os falsos profetas, né, os falsos mestres, alertando a igreja sobre os falsos mestres, porque anteriormente ele fundamenta nas Escrituras, vocês têm que crescer no conhecimento do Senhor, e no capítulo 2 ele vai falar sobre os falsos e também vai falar daquilo que os aguarda, o juízo que está preparado para todos aqueles que realmente usam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus, né, usam de forma errada a palavra de Deus, né, escarnecem, né, irmãos, escarnecem da palavra de Deus, zombando, né, aí nós pulamos para o capítulo 3 que nós vimos, esses falsos mestres zombando da vinda do Senhor, e também zombando do próprio Jesus, dizendo, desde que a terra é terra, desde que o ser humano está na terra, nada mudou. E nós sabemos que tudo mudou quando Jesus pisou aqui nessa terra, né? Nós sabemos que dividiu a história, nós sabemos que Jesus Cristo mudou tudo. Ele inaugurou os últimos dias, Jesus Cristo, ele concedeu o Espírito Santo, ele rogou ao Pai. Como que não mudou? Né, irmão? Só isso, mas é proposital, como nós vimos, que o esquecimento deles, né, é proposital, Pedro diz, né, no capítulo 3, ali no verso 5, ele diz que é proposital. Então, esses homens são zombadores. Eles conheceram a verdade, mas depois de conhecer, depois de experimentar, eles escolheram abandonar aquele que os resgatou. Eles escolheram, irmãos, de forma deliberada, o caminho do mal. Aí talvez você pense, mas como que alguém que conheceu um caminho reto, bom, maravilhoso, rico, próspero, que o libertou, como que esse, depois de conhecer, ele escolhe um caminho que ele sabe que vai dar ruim, né, irmãos? Um caminho que ele sabe que é um caminho de juízo. Irmãos, a única explicação é que essa pessoa, esse tipo de pessoa, ele ama mais a si mesmo do que a Jesus Cristo. Tudo parte do amor a Deus, do temor, tudo parte do temor ao Senhor. Esse não teme mais o Senhor porque ele ama mais a si, ama mais o mundo. Porque tudo, o incrédulo, irmãos, parte desse egoísmo. Ele ama a si mesmo, por isso ele ama o mundo, porque o mundo oferece coisas para ele, benefícios, né, atrativos que vão alimentar o seu ego, né, e também a sua disposição mental ali, carnal. Então, tudo gira em torno desse antropocentrismo. Ao contrário disso, aqueles que servem a Cristo, aqueles que escolhem esse caminho, esses têm o foco e têm o olhar somente em Jesus Cristo, em agradá-lo e viver uma vida dedicada a Ele. Essa é a diferença. Mas, irmãos, vamos lá, sem mais delongas. Hoje nós vamos trabalhar, nós trabalhamos até o verso 10, né, o capítulo 3, o último capítulo da segunda carta,
E agora nós vamos do 11 até o 18, que é o último, né? Vamos fazer a leitura, você acompanha juntamente comigo. 2 Pedro 11 a 18. Sabendo que tudo isso vai ser destruído assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? A vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia, os céus serão destruídos com fogo, e tudo o que há no universo ficará derretido. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Um reino de justiça, né, irmãos? 14. Por isso, meus amigos, ou meus amados, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dEle. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. De novo, a longanimidade, a paciência, né? Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas, e assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros, ou arrastados pelos erros de pessoas imorais, e para não caírem da sua posição segura. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos, Senhor, mais um dia para aprender, para, Senhor, nos alimentarmos do mais rico alimento para as nossas vidas, Senhor. De algo que traz luz para o nosso entendimento, que traz direção, Senhor, é a Tua palavra. Por isso, Senhor, te pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos iluminar, venha nos dar o discernimento necessário nessa noite, e que toda confusão, todo engano caia por terra, Senhor, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, Senhor, ilumina a escuridão da nossa alma e da nossa mente. Ó Pai, que nessa noite possamos receber mais uma porção da Tua parte, Senhor. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, no versículo anterior, Pedro está falando aqui do dia do Senhor. Nós sabemos que o dia do Senhor é a sua vinda. Ele prometeu vir buscar a igreja. É muito interessante, eu não vou entrar nessa especulação, mas é muito interessante que essa vinda do Senhor, ela fica muito clara que é uma vinda só. No Velho Testamento fala de uma só vinda, é o dia do Senhor, não tem os dias do Senhor. O Senhor vindo uma vez arrebatar a sua igreja, depois ele vir outra vez, é numa vez só, irmãos. Isso é o que eu creio, nós não vamos entrar nisso, mas é muito claro quando toda a Bíblia fala nesse dia do Senhor, como fosse aquele dia, o dia que ele vem buscar a igreja e o dia que ele também vem julgar os ímpios, aqueles que não quiseram saber de Deus. É o mesmo dia. E Pedro deixa muito claro, nós vamos ler aqui, ele deixa muito claro que é o mesmo dia, o dia que ele vem buscar a sua igreja, o dia que todos nós esperamos, e o mesmo dia que ele vem julgar toda a terra. Lembrando, irmãos, que a terra ela foi amaldiçoada lá em Gênesis 3,
quando o homem pecou, né, Deus vai lá dar a condenação para a serpente, que ela iria se arrastar e comer do pó da terra. Depois dá a sentença para a mulher, que ela sofreria as dores de parto, e agravar essas dores. E depois dela o homem, que por causa do pecado do homem, a terra seria maldita. A terra seria maldita. Vamos pegar esse texto, tá? Só para a gente compreender melhor por que nós vimos toda essa destruição da terra, né? Quer ver? Aqui no verso... Deixa eu achar aqui. Aqui, os 17, o 3,17, Gênesis 3,17. Olha lá, ó. E para Adão Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Enfim, essa maldição, nós sabemos, nós já falamos sobre isso, trouxe ervas daninhas, abrolhos para a terra, e tudo que nós vemos de ruim, que não existia na terra, hoje existe por causa do pecado, que veio por meio do homem, né? Dessa escolha do homem. Então ele vem falando aqui do dia do Senhor, que é como ladrão, como nós sabemos, e naquele dia os céus vão desaparecer, o universo vai ser queimado, e tudo que nós conhecemos, tudo que existe, vai desaparecer. Por quê? Porque nós vamos ver aqui que o Senhor nos promete um novo céu, uma nova terra, né? Então, para isso, eu sempre falo que para você, quando você adquire algo novo, você desfaz do velho. Principalmente coisas mais íntimas e mais preciosas. Né? Um exemplo, algo íntimo da casa é a cama, ou guarda-roupa, vamos colocar assim. Quando você compra um guarda-roupa novo, aquele velho tem que ir embora, ele não pode ficar ali. Né? E da mesma forma, o Senhor vai fazer tudo novo. Irmãos, aí no 11 que nós lemos, depois de todos esses avisos aqui que o Pedro trouxe para nós, né, que o Senhor vai vir, vai chegar o dia do Senhor, aquele dia que ele prometeu, a terra vai ser destruída, como foi lá no dilúvio, né? E tudo que nós enxergamos, tudo que nós vemos, vai ser impactado pela vinda do Senhor, que vai vir com poder e grande glória com os seus anjos do céu. Não, vai ser impactado, irmãos. A terra vai ser abalada. E aí, Pedro faz uma pergunta e responde. Ele vai dizer assim: sabendo que tudo isso vai ser destruído, tudo isso vai acontecer, isso faz menção também, né, como se ele dissesse assim: vocês sabem que vocês são cidadãos dos céus e não daqui. Mas se vocês estiverem olhando para aquilo que é terreno, saiba que tudo isso vai ser destruído. Sabendo que tudo isso vai ser destruído, assim, então, que tipo de gente vocês precisam ser? Qual deve ser o nosso comportamento? Pedro traz um ensino, um fundamento para a igreja e traz uma aplicação para a igreja. Como nós devemos aplicar isso aqui que nós temos aprendido na carta de Pedro? Já começa assim essa conclusão, esse final. Que tipo de gente nós precisamos ser? Ou seja, qual deve ser o nosso comportamento? Sabendo, primeira coisa, irmãos, sabendo que Jesus virá buscar a sua igreja, mas ele também virá destruir os ímpios e o mal, e o pecado, e a maldade. Ele vai vir destruir. Por quê? Nós vamos ver que ele vai instituir o seu reino na terra. O novo céu e a nova terra vão descer e o reino do Senhor vai se iniciar. É o reino milenar, nós também não vamos entrar hoje nisso, mas
o Senhor Jesus vai reinar e vai ser tudo da forma como Ele deseja, do seu jeito, da sua maneira, conforme Ele imaginou para o homem desde o princípio. Irmãos, imagina que maravilhoso vai ser. Imagina que maravilhoso. E aí ele responde, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Ou seja, uma vida de santidade, uma vida agradável e uma vida dedicada a Deus é uma vida de santidade, irmãos. É uma vida de santidade. Lá em Tito, capítulo 2, 12 e 13, vai nos mostrar, claro, todos sabem o que é uma vida de santidade, mas quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos ver na prática o ensino de Paulo sobre a aplicação do ensino que nós recebemos. Essa aplicação Paulo vai discorrer a Tito, ele vai orientar a Tito. Diz assim: essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas. Então, uma vida de santidade é longe das paixões mundanas. E a vivermos nesse mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Esse dedicado, irmãos, traz denota um esforço, tá? Um esforço de cada um de nós para agradar a Deus. Se dedicar, se esforçar. O 13. Enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, irmãos, vai ser um dia feliz no padrão de Cristo, não feliz no padrão humano que nós conhecemos. Irmãos, nós vamos experimentar uma felicidade que nós nunca experimentamos. Se nós experimentamos a presença de Deus através do seu Espírito, quem dirá face a face com Ele? Ele vindo na sua glória, né? Nós vendo o Senhor Jesus como realmente Ele é, sendo Deus. O Senhor Jesus sendo Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Então aqui, a primeira coisa o primeiro aviso que ele faz, a primeira orientação aqui, ele fala que o nosso comportamento deve ser de uma vida que agrada a Deus. Nós precisamos buscar uma vida que agrada a Deus. Nós temos que nos esforçar para agradar a Deus, assim nós vamos estar vivendo uma vida de santidade, ou uma vida separada, né? Uma vida separada para Deus. No 12, ele vai dizer assim: esperem a vinda do dia de Deus e façam o possível para que venha logo. Naquele dia os céus serão destruídos com fogo. Você vê que ele repete várias vezes, irmãos. E tudo o que há no universo ficará derretido. Irmãos, esperar a vinda do Senhor. Pedro está dizendo para a igreja que eles devem esperar a vinda do Senhor Jesus. O que é esperar? Muitas vezes a primeira coisa que vem à mente é você esperando numa fila de banco, só aguardando, né, irmãos? Sem fazer nada, né? Esperando para ser atendido no consultório médico, enfim, na sua consulta. Mas esse esperar, irmãos, não é de forma passiva. Pedro, ele dá uma ordem aqui: esperem no imperativo. E esperar, irmãos, quando nós vamos buscar lá no nosso dicionário, fala essa espera fala de viver na expectativa, ou seja, viver desejando intensamente por algo que vai acontecer, por alguma coisa que vai acontecer. Então, esperar é viver ansiosamente aguardando um evento. Esse é o esperar que Pedro está falando. Vocês têm que estar ansiosos, desejosos, aguardando esse
evento que é a vinda de Cristo. Imagine você, depois de, sei lá, tem casos, irmão, a gente sabe que tem casos de pessoas que têm dificuldade para engravidar, né? Mulheres que têm dificuldade para engravidar. Imagine uma mulher que espera, as mulheres vão entender melhor, né? Mas os homens também. Imagine a mulher que espera 5, 10 anos, não consegue engravidar, e aí, depois de 5, 10 anos, ela fica sabendo que está grávida. Imagine a expectativa dela ver essa criança. Dessa criança vir ao mundo, dela parir essa criança, de ela tomar essa criança nos braços. Irmãos, não se compara. Eu estou tentando fazer uma analogia aqui para que nós possamos sintetizar melhor. Mas, irmãos, o que se compara à vinda de Cristo? Na sua glória, com todo o seu poder. A terra, os céus vão ser abalados, as estrelas vão cair. Por quê? Tamanho poder da glória de Jesus. Nosso corpo vai ser glorificado, senão nós não ia suportar, irmãos. Como os que estiverem na terra não vão suportar. Todos vão se lamentar, vão se esconder no dia do Senhor, mas Ele virá para julgar. Mas para nós, nosso corpo vai ser transformado num piscar de olhos, como fala lá em Tessalonicenses. O Senhor apontou no céu, claro, os mortos ressuscitarão primeiro, mas isso é muito, muito rápido. 7 milésimos de segundo, nosso corpo vai ser glorificado. Irmãos, nós vamos se encontrar com Ele nos ares. Vamos se juntar a Ele. Vai ser algo maravilhoso. E é isso que nós esperamos. É isso que Pedro está dizendo que nós temos que ter no coração. Essa espera. Esse é o sentimento que nós temos que ter. E não ser, irmãos, como aquelas virgens lá de Mateus 25, as imprudentes, né? Porque aquelas virgens, muita gente pensa que eram noivas, ou pensa que ali está se tratando de uma poligamia, né, irmãos? O noivo que espera 10 virgens para se casar. Não, não é isso. Ali eram aquelas damas de casamento. Essas virgens, elas eram as damas como que se diz? Da noiva, os padrinhos, né? As madrinhas, né? As madrinhas. Então, o noivo, ele ia buscar a noiva na casa do pai dela, para levar para a casa do pai dele, onde seria a festa de casamento. Então, o noivo saía, e quando o noivo saía, as damas ali, as madrinhas, iam para esperar o noivo e a noiva na porta da casa do pai dele, onde seria a festa de casamento. Só que o texto de Mateus 25 diz que o noivo demora nesse trajeto, demora. Aí elas pegam no sono. Né? No final do texto, acho que é o verso 13, Jesus vai falar: por isso vocês estejam vigilantes, porque ninguém sabe nem a hora e nem o dia que vai vir o noivo. E esse vigiar, essa espera, porque alguém que está com desejo intenso, alguém que está nessa expectativa, está pronto, está preparado, está vigilante, né? Está vigilante, é isso que Pedro está querendo dizer. Depois, irmãos, outra coisa que ele fala assim: façam o possível para que ele venha logo, ou apressem a vinda do Senhor. E apressando a vinda do Senhor. Mas será que pode se apressar a vinda do Senhor, tendo em vista que o Senhor, ele sabe de tudo, Ele é onisciente, Ele não vai mudar a sua rota, o seu desígnio por causa do homem? Mas, irmãos, Deus, Ele sim é onisciente, sabe de todas as coisas. Porém, irmãos, nós sabemos que Deus respeita o andamento natural das coisas. Ele interfere quando ele precisa, sim, mas ele respeita o andamento natural. Senão, todos seriam salvos, porque é o desejo de Deus, como nós falamos semana passada, que
todos sejam salvos. Então, todo mundo seria salvo, mas todo mundo vai ser salvo? Não. Mas como que nós podemos apressar a vinda do Senhor? Trabalhar para que as coisas naturalmente aconteçam segundo a vontade do Senhor, né? E a ponto dele interferir, porque é a vontade dele. Como que nós podemos apressar a vinda do Senhor? Está ligado ao que nós falamos anteriormente, ansiando, né? Clamando por sua vinda, que é algo que nós temos que fazer, vivendo uma vida de santidade, irmãos. Nós vamos estar apressando e pregando o evangelho a toda criatura, o ide. Jesus, ele falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, às nações, né, batizando. Ele falou, por quê? Porque existia um propósito. Em Mateus 24:14, ele vai dizer que um sinal, o sinal do fim, porque ele fala, depois disso virá o fim, ele fala que é o evangelho sendo anunciado por todas as nações, para testemunho, olha lá, ó, e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, isso é um sinal, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. O fim é quando Jesus volta para julgar. Volta para buscar a sua igreja e julgar. Então, irmãos, se nós pregarmos o evangelho, anunciarmos o evangelho, vai chegar uma hora que o evangelho ele vai ser disseminado em todo o mundo. Se a gente parar para pensar nessa questão, pode ser que o evangelho tenha sido pregado já? Pode ser. Mas eu fico pensando, irmãos, que talvez também não tenha sido. Sabe por quê? Porque existem muitas aldeias indígenas, muitos povos escondidos por aí, que falam outros dialetos. E assim, para você pregar a palavra, não tem Bíblia traduzida no dialeto deles, na língua deles. Para você pregar a palavra para uma pessoa dessa, você precisa, alguém daquela precisa se converter. Alguém precisa, sei lá, de alguma forma te entender ali, para que seja o tradutor ali, enfim. E essa pessoa ali da aldeia que se converteu e continuar o trabalho. Mas esse é um sinal. E isso apressa a vinda do Senhor. Porque o evangelho sendo anunciado, não que o Senhor dependa disso, irmãos. Entenda a soberania de Deus. Não estou aqui tentando desqualificar esse atributo do Senhor, de forma nenhuma. O Senhor sabe de tudo, Ele está no controle de todas as coisas, nada sai do seu controle. Porém, irmãos, nós vemos desde o princípio que o Senhor, Ele sempre chama o homem para que venha cooperar com Ele. Chama o homem para que venha cooperar com Ele, como foi no Éden, enfim, nós sabemos disso. Então, pregando o evangelho a toda criatura. 13, vamos lá. Porém, Deus prometeu, veja só aqui uma promessa, veja só a profecia, irmãos. Entenda o que é profecia, entenda o que é profecia bíblica. Porém, Deus prometeu, e nós estamos esperando um novo céu e uma nova terra, onde tudo será feito de acordo com a vontade dEle. Olha que coisa maravilhosa. Ele está relatando a promessa de Deus, onde nós vamos tomar parte, vamos reinar com Cristo. Lá em Apocalipse 21, de 1 a 5, vai dizer a mesma coisa, irmãos. Apocalipse 21, 1 a 5, vai dizer sobre a visão de João, sobre o novo céu e nova terra que Pedro está falando aqui. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desaparecerão, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, olha só, irmãos, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo.
ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles. Esse estará com eles, irmãos, é tete a tete, tá? E será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Essa é a promessa de Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, Pedro está motivando, só um pouquinho, Zé. Pedro está motivando a igreja. Sabe por quê? Porque os falsos profetas, nós vimos que eles desmotivavam a igreja. O falso mestre desmotiva a igreja, fala: não, ele não vai voltar, está demorando. Tudo não acontece nada. É assim que o falso mestre desmotiva. E aí Pedro falando: não, é promessa de Deus. Ele prometeu novo céu, nova terra. E aqui nós vemos João, falando a mesma coisa. Ele prometeu novo céu e nova terra. E isso aqui que vocês estão vendo, não se apoiem nisso, porque isso vai ser destruído, vai acabar, vai sumir, vai desaparecer. Pode falar, Zé. Então, eu creio que o reino de Deus vai descer aqui na terra. Por isso que vai se fazer nova todas as coisas. Entendeu? Deus traz a cidade do céu aqui na terra, tudo é transformado. Porque, imagina, a terra vai estar tudo destruída, vai ser destruído. E ele vai fazer algo novo aqui na terra. Ele vai fazer algo novo na terra e nós vamos reinar com ele aqui. A Bíblia fala que o Senhor, lá em Zacarias, fala que o próprio Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Ele vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai tocar a terra. Ele vai tocar. A mesma coisa a cidade santa, ela vai tocar a terra. Ela vai descer. É a mesma coisa, o Espírito Santo desceu e tocou o homem. Ele, vamos dizer assim, ele se misturou com o homem, no espírito do homem. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você vê como que se torna uma coisa só. Nós estamos unidos com Cristo por meio do Espírito de Deus. Pelo Espírito de Cristo nós se unimos. A matéria com o espiritual, com aquilo que é santo e puro. E aquilo que é santo é muito mais poderoso e suplanta aquilo que é material. Entendeu? A terra destruída, vem a cidade santa, já está dizendo, cidade santa, e sobrepõe sobre algo material. Amém? Deu para entender, irmãos? E não dá para a gente aprofundar aqui, irmãos, senão a gente perde muito tempo. Mas o novo céu, nova terra, essa é a promessa que eu e você temos. Será que precisamos de mais do que isso? Onde tudo será perfeito, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter dor, só o amor reinando no nosso meio. Imagine que coisa maravilhosa. Irmão, meu Deus, se a gente ficar falando isso aqui, nós ficamos aqui a noite inteira, a madrugada dentro. É coisa maravilhosa. Um dia acho que é bacana nós pegarmos e trabalharmos em cima somente disso aqui um dia, para a gente se edificar nisso aqui, porque é muito, muito maravilhoso, irmãos. Olha lá, o 14. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. Aqui, ele vai direto à
aquilo que pode nos separar, né, irmãos, desse dia. Aquilo que pode nos impedir, aquilo que pode não permitir que nós venhamos a participar, ter parte nisso. Lembra daquele que não tinha as vestes brancas, as vestes nupciais? Ele não pôde, ele foi expulso daquele momento. Ele não tinha parte naquele casamento. Então aqui, paz com Deus, irmãos. Nós sabemos que nós éramos inimigos de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, seu sangue derramado, nós somos reconciliados com Ele. E aí, então, nós temos paz com Deus. Quando nós confessamos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Então, aí nós temos paz com Deus. Essa paz é a paz que excede todo entendimento. Essa paz que nós temos por meio de Jesus. Então ele está dizendo para nós, enquanto esperamos, enquanto estamos nessa ardente expectativa da vinda de Cristo, buscando agradá-lo, obedecê-lo, nós temos que também fazer o possível para mantermos a paz com Deus. E essa paz fala também de um comportamento, irmãos, diante de Cristo, de humildade, de reconhecimento e de submissão a Ele. Aqui quando se fala de mancha, nós vemos lá em Efésios 5, 26 e 27. Ele fala assim, sem mancha, ou seja, ele está especificando, irmãos, sem mancha. Mancha, nós sabemos que um cordeiro que tinha mancha não podia ser sacrificado, Deus não aceitava, porque ele se tornava imperfeito. Só um animal perfeito podia ser oferecido a Deus como oferta, ou seja, como adoração a Ele. Então, perfeição na nossa adoração. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, está falando de Jesus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. 27. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Então, irmãos, Jesus Cristo, Ele nos deu total capacidade para nós vivermos de forma que agrade a Ele, sem mancha, sem defeito, mas puros na presença dEle, perfeitos na presença dEle, que é essa vida de obediência, essa vida dedicada a Ele. E que tudo isso é por meio da paz que Cristo gerou entre nós e Deus. Jesus Cristo é o mediador, Ele mediou, e hoje nós temos paz com Ele. Sem culpa, sem pecado não confessado, porque, irmãos, nós sabemos que o pecado, ele encontra lugar na nossa carne, mas nós, em contrapartida, não podemos alimentar esse pecado, nós temos que rejeitar, porque sabe como nós pecamos, irmãos? Nós pecamos até involuntariamente, vem um pensamento, mas o que você tem que fazer? Rejeitar esse pensamento. Quando você rejeita, pede perdão para Deus, clama ao Senhor, por causa desse pensamento que veio, você confessa a Ele e você fica sem culpa. Jó oferecia adoração a Deus, pedia perdão pelos pecados dos seus próprios filhos de madrugada, pelos pecados involuntários deles. Da mesma forma, nós, sem culpa, é sem pecado não confessado. O cristão, irmãos, ele precisa confessar os seus pecados a Deus. O cristão precisa reconhecer. Quando nós não confessamos, nós não reconhecemos que temos pecado. E aí nós vamos lá para 1 João e vai dizer: aquele que diz que não tem pecado, faz de Deus um mentiroso. Se você não confessa, você sabe que pecou e não confessa, ou você sabe que você
pode ter um pecado involuntário e não confessa e clama ao Senhor, você tem culpa no cartório. Sabe por quê, irmãos? Quando Paulo diz assim, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, ele não está dizendo que aqueles homens não pecaram e não tinha culpa. Ele não está isentando. Ele só está dizendo assim, agora vocês sabem e agora vocês podem ter um comportamento diferente, negar todas essas práticas. Mas o pecado estava lá. Mas eu não conhecia. Mas pecava do mesmo jeito. O pecado estava ali do mesmo jeito. E o pecado gera morte. O pecado gera culpa. Culpa traz condenação. Aquele que é culpado, já existe uma sentença para ele já. Né? Se você vai ser julgado, se você for culpado, você sabe que você vai ter que arcar com as consequências. Se você é inocente, não. Então, sem culpa fala disso, irmãos, de confessar o seu pecado. Quer ver? Vamos ler 1 Coríntios 1, 8 e 9. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em união, nós já entendemos. O 9, isso. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Olha só, estar unido com Cristo, irmãos, nos faz... Quem está unido com Cristo, irmãos, não consegue ficar no pecado. Ele tem que confessar o seu pecado. Quem está unido com Ele, ou seja, quem tem relacionamento, essa união fala de relacionamento, intimidade, esse confessa o seu pecado. Agora esse texto aqui é mais forte, Salmo 31, 1 a 5. Vai trazer um paralelo da culpa e também da absolvição. O Senhor Deus, Senhor Deus, em Ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado. Está falando tudo do pecado, tá, irmãos? Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que seja uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me como prometeste. Não me deixe cair na armadilha que armaram para mim, pois tu és meu refúgio. Nas tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque tu és Deus fiel. Eu acho que eu anotei errado aqui. Será que é o 51? Espera aí. Deixa eu ver no... Eu grifei aqui na Bíblia também. Pastor, você achar aquele lá enquanto não confessei o meu pecado? Eu acho que é o 51, eu anotei 31. Enquanto não confessei o meu pecado, cadê? É isso aí mesmo. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mal desde que nasci. Eu acho que não é esse ainda não. Deixa eu ver o 31. Se é o... Deixa eu tinha... fala, enquanto não confessei os meus pecados, meus ossos se apodreceram, né? Eu perdi aqui, mas é Salmos. Se alguém achar, depois a gente lê no final. Pesquisa aí no Google aí para ajudar nós. Irmãos, então Davi ele fala, enquanto ele não confessou o pecado dele, esse pecado corroía por dentro, como se estivesse corroendo os seus ossos. Ele fala isso. Vamos lá, no 15 e 17. 15 a 17. Lembre que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos. Novamente ele falando aqui.
da longanimidade do Senhor. Pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreve a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas, quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição. Mas vocês, meus amigos, já sabem disso. Portanto, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não cair da sua posição segura. Aqui Pedro fala, lembrem, tragam à memória que o Senhor vai voltar, mas enquanto vocês têm vida, Ele está sendo longânimo, paciente, para que a porta da salvação continue aberta, irmãos. Isso é uma graça, a graça do Senhor. Enquanto nós estamos aqui, irmãos, a porta da salvação está aberta. Tá? A porta da salvação está aberta. Qual que é o texto, Zé? 32. 32:3. Pode ler, Carlinhos. O outro, depois o então eu te aí o 5. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados, sem culpa, né, irmãos? Só para a gente concluir essa parte aí. Mas no 15, ele fala para lembrar da paciência do Senhor, que é uma oportunidade. Essa oportunidade, isso sim nós podemos chamar de porta, tá, irmãos? Porque é a porta da salvação. Isso é oportunidade de verdade. Isso é porta de verdade. Porta escancarada, aberta, para quem quiser entrar numa vida com Cristo. Imagine uma grande porta escancarada, chamando, irmãos, chamando nós. Vem ter relacionamento comigo. Vem se unir comigo. Vem estar na minha presença. Vem ter intimidade comigo. E você vai receber a salvação de presente. Você vai receber uma herança no céu. Você vai reinar comigo. Tudo isso fala de salvação, irmãos. Porque nós sabemos que nós somos salvos. Nós podemos falar que nós somos salvos. Mas também nós podemos dizer que nós seremos salvos. Porque quando Jesus voltar na sua vinda, Ele vai consolidar. Ele vai bater o martelo. Agora, vocês vão estar para sempre comigo. Para todos sempre vocês vão estar comigo. Então, essa parte fala daqui da grande oportunidade. Para que nós venhamos lembrar de que a porta da salvação está aberta. Enquanto há vida, há oportunidade de se arrepender e reconhecer o Senhor Jesus, deixar os seus maus caminhos, é isso que ele está falando, e entrar na porta da salvação, aproveitar essa grande oportunidade. E aí, irmãos, olha que interessante, ele fala assim, ele utiliza o apóstolo Paulo. Fala, Paulo falou sobre isso nas suas cartas. Nós vemos uma coisa. A primeira coisa que nós vemos é que esse Paulo é aquele mesmo que resistiu Pedro na cara, em Gálatas capítulo 2. Paulo fala, eu resisti ele face a face. Falei na cara dele que ele estava errado. Mas aqui Pedro já mostra que ele não tem nenhum ressentimento. Pelo contrário, ele reconhece que realmente Paulo estava certo. E ele estava errado. E ele chama de meu querido irmão, ou em outra versão, meu amado irmão Paulo. Essa é a primeira coisa, irmãos, que nós vemos. E depois ele coloca as cartas de Paulo, dá para perceber que essas cartas dos apóstolos circulavam pela igreja. Era tido já como as escrituras sagradas, não só o Velho Testamento, mas aqui essas cartas de Paulo, as cartas de Pedro, né, talvez a de Tiago, de Judas, todas as cartas aqui,
né, os evangelhos, circulavam pela igreja e eram tidos como a palavra do Senhor. Né? Então ele está colocando as cartas de Paulo aqui em pé de igualdade com a Escritura Sagrada, com aquilo que eles tinham anteriormente, desde, né, dos seus pais, a lei e os profetas. E ele está colocando aqui em pé de igualdade, ó. Pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, olha só, falando da autoridade, da inspiração, que essas cartas são inspiradas por Deus. Olha só, ele está deixando claro que essas cartas são inspiradas por Deus. Pois o nosso querido irmão Paulo, com sabedoria que Deus lhe deu, olha a inspiração de Deus, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. Assim, eles causam a sua própria destruição. Irmãos, aqui Pedro ele fala de coisas mais complexas que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas, e dá a entender, irmãos, para mim dá a entender que essas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, já está dizendo aqui, essas coisas, vamos colocar assim, coisas que são mais complexas, né, é um prato cheio para os mestres usarem para distorcer e enganar os fracos, enganar aqueles que não buscam conhecimento de Deus, que não buscam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Eles pegam esses temas que é mais difícil de entender e jogam um pouquinho de fermento e muda totalmente aquilo que a Escritura está dizendo. Então é também um aviso aí e uma ênfase para que a igreja venha conhecer a palavra de Deus, venha conhecer a Deus para não ser enganado. Porque tem coisas difíceis aqui na Bíblia, mais complexas, que se você não ir profundo, você não vai entender, e se alguém falar outra coisa, você vai aceitar. Se alguém falar aquilo que é mentira, você vai achar que é aquilo mesmo. Quando nós somos imaturos, irmãos, eu falo por mim mesmo, quando eu era mais imaturo na fé, tinha coisas que eu aprendi errado, que eu fui descobrir que estava errado depois, quando eu fui estudar, quando eu já tinha um relacionamento mais profundo com o Senhor, eu vi que não era aquilo que foi ensinado. Pegaram um texto, distorceram aquele texto, distorceram o amor, distorceram o temor do Senhor, distorceram a fé. A fé, me ensinaram, irmãos, que a fé precisa ter um ponto de contato. Para você crer, você precisa ter um ponto de contato, senão não acontece. Se a fé é aquilo que nós esperamos, mas que nós não vemos, para que precisa de ponto de contato? Então, irmãos, Pedro está dizendo que é um prato cheio, porém, ele diz aqui, ó, no verso 16, parte B, difíceis de entender que os ignorantes e os fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras Sagradas. E assim eles causam a sua própria destruição, ou seja, esses são aqueles que o Senhor vai vir destruir e julgar. Aí, no 17 ele vai dizer, mas vocês, meus amigos, já sabem disso, ou seja, a igreja já sabia, Pedro já tinha alertado, eles estavam firmes no Senhor, porém, olha aqui que ele fala, ó, mas vocês, meus amigos, já sabem disso, portanto, mesmo sabendo, tomem cuidado para não serem levados pelos erros de pessoas imorais e para não caírem da sua posição segura. Quem diz que alguém que está firme no Senhor, bem fundamentado, não pode ser enganado ou cair, né, da sua posição segura? Aquele que está em pé, cuide para que não caia.
Então, irmãos, Pedro está dizendo assim, mesmo você que está firme no Senhor, continue firme, continue vigilante, continue nessa expectativa, continue fervoroso. Não dá para estar meio termo, irmãos, não dá para estar morno. Tem que estar todo o tempo, como se... Eu gosto muito das analogias do apóstolo Paulo, porque ele traz a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã como uma guerra. Ou ele traz como uma guerra, ou ele traz como uma disputa, né, de atletas por uma coroa. Algo que denota competitividade, esforço, dedicação. Um atleta que corria no estádio, ele se dedicava muito, porque era uma maratona. Né? Como se fosse hoje os 42 quilômetros lá que tem da maratona lá. Enfim, irmãos, é isso que Pedro está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, essa é a última coisa que eu falo para vocês. Se empenhem, se dediquem, se esforcem, sempre busquem lembrar, estejam sempre na expectação da vinda do Senhor, estejam sempre buscando a paz com Deus, uma vida dedicada a Ele. Por quê? Porque vocês podem cair dessa posição segura. Vocês podem estar com Cristo hoje e amanhã não estar com Cristo e nem perceber. E nem perceber que você não está mais na segurança da união com Cristo. Por quê? Ensinos errados, doutrinas. Irmãos, eu falo que a doutrina, a heresia, irmãos, é um dos instrumentos mais poderosos que tem para tirar o cristão da presença de Deus, é o falso ensino. Sabe por quê? Porque o falso ensino, aquilo que você é ensinado, é aquilo que você vai ser. O que você aprende é aquilo que você vai se tornar, irmãos. Não tem como. Por isso que o ensino, irmãos, é o fundamento, é a base. Por isso que Pedro bate aqui a carta inteira em cima de conhecimento, em cima de ensino, em cima das Escrituras, para valorizar as Escrituras. Por isso que ele bate em cima. E aí ele vai encerrar no verso 18, porém continuem a crescer. É o que eu falei antes. Continuem a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha lá, Efésios 4, 13 a 15. Efésios 4, 13 a 15. Como eu disse, um cristão que não cresce, ele é um cristão cego. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. Olha lá, Efésios 13 a 15. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. Está falando de maturidade. Pedro está falando do crescimento espiritual. Cresçam na graça e no conhecimento. Ou seja, o crescimento espiritual, a maturidade espiritual. Chegaremos a ser na nossa fé, um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Aqui fala arrastados ou levados pelos erros de pessoas imorais ou falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo que se remete ao conhecimento de Deus, de Cristo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Então, o nosso foco é crescermos, amadurecermos até a estatura de Cristo. Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo.
Nós temos que ser maduros espiritualmente como Cristo. Lembra quando os irmãos, um exemplo disso, lembra quando os irmãos de Jesus ficaram insinuando para ele, se você é o Messias, se você é o cara, se mostra lá, mostra para os seus discípulos, mostra para todo mundo, mostra para os judeus que você é o cara. Está lá em João 7, 2-9. Aí nós vamos ver que Jesus, ele é maduro espiritualmente. Ele mostra o conhecimento de Deus. Essa não era a vontade de Deus. João 7, 2-9. Nós já estamos encerrando, irmãos. Nós vamos ver a demonstração da sabedoria, do conhecimento de Jesus, a sua maturidade. Porque se fosse outro, irmãos, talvez teria outra atitude. Olha lá. Já que ele era mesmo, né? Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto. Então os irmãos de Jesus disseram a ele: saia daqui e vá para a Judéia, a fim de que os seus seguidores vejam o que você está fazendo, né? Se mostre. Pois quem quer ser bem conhecido, ou seja, ser famoso, não deve esconder o que está fazendo. Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam. Até os irmãos de Jesus não criam nele. 6. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. 7. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim, porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Jesus era o amor ou não era, irmãos? Ele era amoroso ou não era? Jesus é o próprio amor, não é? Mas ele falava aquilo que era o que o mundo fazia de errado, que o mundo fazia de mal. Isso é amor. Dizer que aquilo é errado, para que não venha se perder e se fechar a porta da salvação. Então, irmãos, aqui nós vimos um exemplo da sabedoria de Jesus. Ele não se deixou levar, porque Jesus já era famoso, né? E os irmãos dele estavam querendo dizer para que ele fosse ainda mais famoso, se mostrasse assim, se revelasse completamente, para receber as honrarias, enfim. Eles estavam querendo se beneficiar disso, né, irmãos? E Jesus falou: não é assim que funciona. Eu conheço o Pai, é na hora do Pai, né? Tem a minha hora, a hora que o Pai determinou para mim. Agora, vocês que não têm conhecimento, que não crescem na graça e no conhecimento do Senhor, vocês que não são maduros espiritualmente, para vocês, qualquer hora, a hora que pintar, a hora que aparecer a oportunidade, é a hora. E uma coisa que demonstra sabedoria e conhecimento é você fazer as coisas, esperar o tempo certo de Deus, estar debaixo da vontade de Deus e desfrutar do tempo certo, do momento certo. E aí, irmãos, como várias cartas, como é comum os apóstolos, os autores aqui fazerem, eles terminam aqui, irmãos, com uma doxologia. O que é doxologia? Talvez você nunca ouviu falar dessa palavra, mas é algo muito comum, né? Desde os tempos antigos. Doxologia significa louvor ou prece, adoração a Deus, elogios à glória de Deus. Ela é exclusivamente, né, para a glória de Deus aqui, e sempre nós vamos ver, né, os autores aqui, os apóstolos, terminando ou começando a carta com essa doxologia, né, dizendo aqui: glória a Ele, agora e para sempre, amém, né, porque dele, por Ele e por meio dele são todas as coisas, enfim, tudo que glorifica a Deus. Só que o interessante dessa doxologia traz algo diferente, porque aqui fala aqui, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Ele, a Jesus.
agora e para sempre. Amém. Aqui está dando glória para Jesus, dizendo assim, que Jesus é Deus, porque os mestres estavam negando que Jesus voltaria, negando que Jesus mudou a história da humanidade, negando que Jesus era Deus. Então ele termina com essa doxologia. Eu quero dar um outro exemplo de doxologia para que você não esqueça, tá? Porque nós temos que ser cristãos doxológicos. Nós temos que entoar esse tipo de prece a Deus, exaltando a glória dele, exaltando o feito de Jesus. Nós temos que entoar cânticos, como era comum antigamente, os salmos, né? Cânticos doxológicos. Olha lá em Romanos 16, 25 e 27. Para a gente encerrar. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem de Deus, do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dado a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Terminou de forma doxológica. Tem vários textos, irmãos, a gente não vai citar, mas os autores usam isso. Por mais que pareçam todos iguais, eu vejo diferença nesse de Pedro, que ele exalta a Jesus Cristo como Deus. E tudo está relacionado a esse elogio, a esses louvores ao nosso Deus soberano. Amém, irmãos? Eu me apaixonei por essas cartas aqui de Pedro. São muito profundas, tem muito material. Cartas aparentemente pequenas, né, irmãos? Mas com muito conteúdo mesmo. Tem cartas pequenas, mas não tem tanto conteúdo como essa carta tem. Tem muito conteúdo, tá? Que você fique com essa palavra no seu coração, que você possa, em casa, estar relendo, revendo os ensinamentos, né? É importante também sempre anotar, que você achar interessante, né? Poder questionar, fazer como os bereanos. E assim nós vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos colocar de pé. Maravilhoso mesmo, irmãos, maravilhoso. Esse último capítulo também sobre a vinda de Cristo, sobre o desfecho que todos nós aguardamos. É maravilhoso. E isso é para que nós venhamos também temer o Senhor, porque se nós não estivermos alinhados com esses avisos, essas orientações, nós vamos estar no meio daqueles que vão ser destruídos, juntamente com tudo aquilo que existe. Mas, pela misericórdia do nosso Senhor Deus, nós clamamos de noite, nós buscamos o Senhor, e Ele tem reservado para nós a sua graça e a sua misericórdia. Gratidão nós temos, Senhor, ó Pai, pelo encerramento aqui, Senhor, desse estudo. Nós vamos continuar nos esmerando, Senhor, na Tua palavra, trazendo estudos bíblicos, aprendendo aqui, Senhor, com os irmãos. Nós vamos continuar, Senhor, nessa caminhada até o fim, crescendo todos os dias. Nós precisamos, Senhor, olhar para nós mesmos e vermos, Senhor, se nesse ano de 2022 nós crescemos espiritualmente, se nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor, em vista do ano de 2021. Nós temos que fazer essa reflexão, Senhor. Porque o Senhor está com a porta aberta da salvação. A porta do conhecimento está aberta.
a porta da graça está aberta para que nós possamos, Senhor, desfrutar, beber dessa água, comer desse alimento puro, que é a Tua palavra. Senhor, nos ensina a amar a Sua vinda, a estar nessa ardente expectativa, essa expectação, Senhor, de ver o Senhor face a face, de estar contigo para todos sempre, e o Senhor mesmo enxugar as nossas lágrimas, o Senhor mesmo nos consolar para todos sempre, e esse dia será chamado o dia mais feliz das nossas vidas, Senhor. Se nós dizemos que nós tivemos um dia feliz, quando conhecemos, quando nos encontramos contigo, Senhor, Pai, esse reencontro será melhor ainda, porque vai consolidar a nossa intimidade, o nosso relacionamento contigo, Senhor. Tudo será consumado, a plenitude, Pai, estará diante de nós, por isso nós te agradecemos, Senhor. E esse ensino que o Senhor nos trouxe, Pai, nos mantém firmes, nos mantém vigilantes, atentos, alertas, porque o Senhor virá. O Senhor virá, Senhor, com as duas faces. A face do juiz e a face do noivo, que veio buscar a sua noiva. Senhor, muito obrigado. Nós celebramos, Senhor, a Tua palavra, a Tua orientação. Nos conserva, Senhor. Nos conserva fixos, Senhor, no conhecimento do Senhor Jesus, na Tua palavra. Assim que nós oramos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor, irmãos. Está encerrado.